Nesse próximo vídeo, Dr. Fernando Henning, da Embrapa Soja, vai falar com vocês sobre o projeto de pesquisa em biotecnologia de sementes e quais são os resultados que eles obtiveram. Vai ser muito interessante, bora assistir. Aqui trazendo um exemplo dentro da nosso dia a dia, da pesquisa em soja. Vejam que a gente tem aqui um resumo de um projeto, tá? Que nós temos hoje em atuação, que é chamado SeedSoy. Ele é um projeto que ele está se utilizando de alguns gargalos que foram levantados por outros dois projetos, que é o Qualigrãos e o ProspectSoy. E os nossos problemas que nós estamos atacando aqui são principalmente esses três aqui, que é a deterioração em pré-colheita, que é o problema da chuva em pré-colheita, a quantidade de semente verde, né, que a gente sabe que às vezes a incidência é muito alta, dependendo do ano, da cultivar, dependendo da região agrícola, né, e questões relacionadas à armazenagem, que pode-se falar de longevidade da semente durante a armazenagem e também ataque de insetos. Para esse projeto, nós contamos com uma equipe muito grande, não é só o pessoal aqui da Embrapa Soja, a gente também tem apoio de universidades, outras unidades da Embrapa, tá? E o principal fomento desse projeto além da formação de massa crítica, é conseguir repassar respostas ao setor, tá? Vou mostrar agora aqui os exemplos. Então, a primeira base desse projeto começou lá atrás. A gente trouxe alguns resultados de trabalhos anteriores da bibliografia, também de algumas teses, onde estudaram a questão da soja com tegumento preto. Por quê? É uma soja que ela tem maior conteúdo de alguns compostos celulares que dão maior dureza, dentre eles lignina, por exemplo, né, que evitam que a semente de soja fique menos sensível ao dano mecânico, fique mais tolerante à entrada de água, ao dano por imbibição, né? Mais resistente também ao ataque de alguns fungos. Enfim, traz algumas características interessantes e que, devido à evolução da soja, ao processo de melhoramento e domesticação, nós passamos ela do tegumento preto para o amarelo e nós perdemos essas questões relacionadas à permeabilidade e essa resistência física. Então, um dos pontos chaves que nós utilizamos é que foi concluído esse mapa genético da soja, que me dá toda essa distribuição de cromossomos, de genes dentro dos cromossomos, que nós possamos utilizar isso nas nossas variedades atuais. Nós aqui fizemos um projeto base, né, fazendo também um cruzamento dessa soja com tegumento preto com a tegumento amarelo. Obtivemos uma população F2, depois fomos avançando geração dela, para se conseguir também refinar essas informações genéticas. Nós conseguimos refinar algumas delas, que são bem interessantes, né? Então nós conseguimos chegar em alguns marcadores, por exemplo, ligado à questão de maior conteúdo de lignina, né? Como que isso é regulado dentro do organismo soja, e algumas outras coisas também, tá? Tudo isso, gente, a gente deposita em banco de dados públicos, gratuitos, de acesso restrito, né? Aqui na tela tem alguns. Alguns dados que nós obtivemos também fizeram parte dessa questão do consórcio GenoSoja, né? Que teve atuação da Embrapa em conjunto com outras universidades e outras unidades até da própria Embrapa. Eu acho sempre interessante trazer também a informação desses projetos da soja no encharcamento, porque pense, o pessoal para produzir soja em áreas de várzea, o desafio é muito grande, principalmente no que se refere a essa questão de permeabilidade da semente, né? Porque pense, você produzir sementes de elevada qualidade num ambiente como esse, né? Não seria muitas vezes o foco, mas muitas vezes é necessário. E essa questão de estudos de soja com tegumento preto e outros compostos é muito interessante para esse tipo de ambiente, para esse tipo de desafio. Aqui
falando especificamente do projeto Qualigrãos, então, nós temos o primeiro foco, que foi fazer um estudo de transcriptoma em vagens e sementes. O que seria esse transcriptoma, gente? Então, aqui, ó, nesse slide aqui embaixo, nós extraímos RNAs mensageiros, que agora você já sabe, que são aqueles RNAs que vão lá no núcleo, buscam a informação, trazem para o citoplasma e vão colocando o quê? Vão colocando ordem de prioridade ali na expressão gênica para sintetizar proteínas e enzimas, ou seja, para formar aquilo naquele momento, de acordo com o efeito ambiental. Então, comparativamente, nós temos aqui genótipo na esquerda, que é uma soja com tegumento preto, e à direita uma soja com tegumento amarelo, uma soja comercial. Então, nós extraímos RNAs da semente e da vagem nos mesmos estágios, com o intuito de comparar o que tinha no genótipo de tegumento preto que não teria na soja com tegumento amarelo. Para elucidar mais, o que nós podemos trazer ou que nós perdemos de bom durante a evolução dessa soja, durante o processo de melhoramento, que nós podemos resgatar para nos auxiliar hoje nos grandes desafios que nós temos, como, por exemplo, dano por imbibição, enrugamento na região oposta ao hilo, na semente de soja, né? Ou fortalecimento de parede celular do tegumento e também da própria vagem. Então, isso é um estudo que nós estamos fazendo, tá? Por que se chama transcriptoma? Porque você vai trabalhar com aquilo que vai ser transcrito, aquilo que o RNA mensageiro vai começar a produzir dentro daquela maquinária celular da expressão gênica em termos de proteína, tá? Então, isso a gente está fazendo esse tipo de estudo, avançando nisso, tá? E só lembrando, durante o processo de formação das vagens, né, e das sementes, aqui é um caso de fabácea, né, o quão dinâmico isso é, né, gente? E às vezes a gente esquece, às vezes a gente fica pensando em estágio fenológico e esquece que muitas vezes a recomendação para um determinado tipo de ação, de um produto, de uma técnica de manejo, ele precisa ter esse ajuste fino do que está ocorrendo naquela semente, naquela vagem, naquele momento. Então, por isso que é importante a gente também fazer um estudo desse, tá? Lembrando aqui como que é, na parte de formação de uma semente de uma fabácea, né? O quão dinâmico ele é, quantas fases que existem, né? E, principalmente, nessa fase final aqui, né? Olha o tamanho que é um embrião, né? Recoberto por essa fina camada chamada tegumento, né? Então, realmente, a gente precisa focar nesses estudos para que nós consigamos agregar mais informação sobre toda essa dinâmica. Aqui é um exemplo do nosso estudo, onde a gente conduz esses ensaios em ambiente protegido, né? E a gente vai lá de tempos em tempos coletando vagens, sementes, armazenando, tirando fotos e fazendo a extração dos RNAs, mandando sequenciar e formando esse banco de dados para a gente ir podendo fazer todo um estudo que envolve aí quais são os genes, quais são as proteínas, o que tem de enzima que está sendo expresso nesse estágio. E lembrando também, por que é importante a gente fazer isso? Porque todo esse mecanismo dinâmico de expressão gênica, de formação da semente, né, esse dinamismo também ocorre durante a perda de viabilidade dessas sementes, né? Então, essa foto aqui que eu tirei da Seed News, que é uma foto do professor Silmar, ela deixa isso muito claro, né? Quando eu vou perdendo a qualidade da semente, conforme vai aumentando a deterioração, o que está sendo expresso nessa plântula, nessa semente, né? O que está sendo expresso nessa semente morta? Então, tudo isso a gente precisa também conhecer para saber. Por quê? Porque depois nós vamos poder abrir isso para uma manipulação genética, de maneira que a gente consiga ordenar mais isso, ou coordenar melhor. Um outro foco do nosso trabalho aqui é a questão da deterioração em pré-colheita, chuva, né? Não preciso nem dizer o quanto que a gente perde de qualidade de semente de soja, aí, dependendo da região, né? Em alguns anos, com precipitações intensas. Essa foto aqui deixa isso muito claro, né? Foi uma lavoura que eu consegui ver, realmente era complicado, muitas
vagens abrindo, muita semente germinando dentro da vagem e muita semente que tinha caído no chão. Eu tinha sofrido o processo de deiscência porque a vagem inchou devido ao excesso de água que a semente absorveu. Ela se rompeu e a semente caiu no chão, ou seja, prejuízo enorme, né? Então, hoje, o que nós fazemos? Em caso de vegetação, nós construímos um sistema de pulverização que simula uma chuva a campo e nós fazemos a seleção dos genótipos. Nós queremos um genótipo como esse, ó, que sofreu a mesma quantidade que esse que a gente mostrou aqui à direita, mas não abriu vagem. Não chegou a formar principalmente isso, ó, semente pré-germinada dentro da própria vagem. Por quê, gente? Porque naturalmente nós temos essa resistência, né? Mas nós precisamos saber quais são os genes que estão ali, o que envolve isso, quais são as enzimas, né? Então, por isso que a gente faz esses estudos em ambiente controlado, usando diferentes técnicas aí. Vocês já sabem uma, né, que é a parte de sequenciamento de RNA, mas principalmente nós temos que fazer essa caracterização de como que está a variedade de soja, se ela é boa ou não é, e para isso a gente precisa manipular. Aqui no caso nós manipulamos com quantidade de água, de chuva, né? Dentro do ambiente onde eu controlo temperatura, umidade, e o único fator que está ali variando mesmo é a quantidade de precipitação. Então, com certeza eu consigo dizer o que é uma variedade boa e uma variedade ruim para esse ambiente que a campo se tem excesso de chuva. Para se chegar no estádio de simulação dessa chuva, nós produzimos as cultivares em ambiente protegido, né, para zelar pela qualidade da vagem, da semente. Depois, na época pré-determinada, nós levamos lá para aquela sala para simular a chuva. Vocês estão vendo aqui, está indicado, ó. E realizamos isso de maneira automatizada, automática, tá? Tomando os maiores cuidados. E aqui tem alguns resultados que eu achei interessantes. Por exemplo, variedade A é a variedade que tem o menor conteúdo de lignina na vagem. E vejam, no tegumento, ele não é o menor, mas fica ali numa faixa de 4,2, que mais ou menos a gente sabe que é o que se tem hoje no mercado de soja. Olhando para os dados aqui abaixo, vejam que é a variedade que aqui nós temos 0 milímetros de precipitação, 54 e 152 milímetros. Já é a variedade, a cultivar de soja, que mais se perde semente devido a dano grave por umidade, via teste de tetrazóleo. Então vejam, chego a perder 26% das sementes. Lembrando, ó, a grande diferença está aqui, ó, lignina na vagem. Vejam como é que isso ficava quando nós fazíamos um raio-x, ó, aquelas sementes daquela mesma cultivar, com 0 milímetros de precipitação, 54 e 162. Vai enrugando muito a região oposta ao hilo, né? Vai avançando o processo de deterioração. Então, isso é preocupante, e a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Vejam como é que fica a emergência areia, ó, com 0 milímetros, 54 e 162. O quão sensível ela é à quantidade de chuva, né? E essas quantidades de precipitação são quantidades médias, que nós buscamos aí junto aos órgãos, né? Que não é nada anormal ocorrer nessa fase de pré-colheita. Então, realmente, é uma linha de estudo que a gente está dedicando bastante tempo, bastante atenção. Nós estamos, primeiramente, fazendo essa caracterização dos genótipos, se eles são bons ou ruins, tolerantes ou não a essa chuva em pré-colheita. E, num segundo momento, agora a gente vai fazer esses estudos, tanto de tegumento quanto de vagem, usando RNA, usando também ferramentas de melhoramento genético convencional para se chegar numa soja que seja mais tolerante a essa quantidade de água. Aqui, só para deixar claro, né, como que era o comprimento de plântula dessa mesma variedade com 0 milímetros de chuva e a 162 milímetros. Né? É uma plântula totalmente sem vigor, em comparação a essa outra aqui de 0 milímetros, certo? Aqui uma outra linha de pesquisa nossa, em relação à tolerância seca, né?
Acho que todos devem saber que a Embrapa se dedica já há algum tempo aí, numa parceria que vem desenvolvendo com o Japão, para desenvolver genótipos com tolerância seca. E nesses genótipos, gente, nós já temos resultados muito interessantes. Vejam aqui, ó, é um ensaio que nós fizemos, simulando estresse hídrico intenso por 18 dias. A única diferença que a gente tem entre a variedade da esquerda em relação à da direita é que essa variedade da esquerda é a mesma da direita, mas com alguns transgenes, por isso que é uma variedade geneticamente modificada, né, que nós selecionamos como potenciais genes que causam uma maior tolerância ao estresse hídrico. E vejam, realmente, ela ficou mais verde, manteve maior quantidade de folhas e mantém um certo teto produtivo, mesmo passando por um estresse bem intenso, né? Vejam, a umidade do solo está em torno de 2,5%, uma umidade muito baixa. E qual foi a nossa surpresa? É que quando a gente comparava, né, quando se conseguia produzir um pouco de semente ainda na variedade não geneticamente modificada, 100% das sementes estavam verdes, né? Ou seja, elas tinham sido desligadas da planta-mãe por causa do estresse hídrico muito antes dela ter completado o processo de maturação. Elas retinham muita clorofila ainda. Ao passo que na esquerda, não, isso não ocorria. Então, nós estamos estudando o que a gente pode tirar desse indicativo para as variedades de soja hoje que estão sendo plantadas, cultivadas a campo e que tem problema de excesso de sementes verdes, né? Semente verde a gente sabe que ela ocorre quando a gente tem principalmente o estresse hídrico relacionado ou em conjunto com altas temperaturas. Então há essa falta de sincronismo no processo de maturação da semente, ela retém clorofila, é uma semente imatura, né? E infelizmente, se a gente colher ela, o potencial de armazenagem dela é muito baixo, e com certeza, se eu armazenar ela por 6 meses, quando ela chegar lá na fase do agricultor levá-la novamente a campo, o vigor e a viabilidade dela vão estar muito comprometidos, tá? Avançando nessa linha, nós fizemos uma parceria com o pessoal da Unesp e também com a Universidade de Wageningen, na Holanda, e nós conseguimos caracterizar diversos genótipos de soja em 3 diferentes ambientes de produção de sementes. Então, é um dado de um trabalho como esse que vai nos dar ideia do que é uma variedade boa, uma variedade ruim, para a questão de incidência de semente verde, né, para quem trabalha com sementes que é o mais próximo do zero possível, né, e pensando também na indústria de óleo, a mesma coisa. Quanto mais próximo do zero, melhor. Por quê? Porque retirar o verde da clorofila, quando eu esmago o grão de soja para fazer óleo, é um desafio tremendo, é muito caro, tá? E para a questão da qualidade das sementes, como eu já falei, né, há um comprometimento muito grande do vigor e da viabilidade. Então nós estamos continuando fazendo essa caracterização dos genótipos e já temos alguns indicadores do que são genótipos mais tolerantes e mais resistentes, e agora nós vamos partir para estratégias de engenharia genética e também de melhoramento convencional para se tentar chegar em variedades melhores, tá? Em relação à longevidade, nós fizemos um trabalho muito grande em parceria com o pessoal da Universidade de Londrina, onde primeiramente nós comparamos diversos genótipos de soja, nós produzimos eles, né? Aqui vocês estão vendo na tela, são todos genótipos de soja, sojas selvagens, sojas modernas, mais melhoradas, né? E nós produzimos elas e armazenamos em 2 diferentes ambientes, em câmara fria e no ambiente sem controle de temperatura e umidade, simulando uma armazenagem num armazém refrigerado e não refrigerado. Por quê, gente? Porque hoje nós temos muitas reclamações de que genótipos de soja que chegam com boa qualidade para a fase de armazenagem, eles perdem essa qualidade muito rapidamente. E como que a gente vai fazer para entender isso melhor? É estudando em conjunto com essas cultivares modernos, com esses genótipos modernos, também aqueles mais antigos, que preservam, às vezes, características mais robustas e que nos deem maior longevidade, tá?
Então, aqui nós temos na tela aí o vigor pelo teste do tetrazole de diversas cultivares de soja e genótipos selvagens também. A gente vê que alguns preservam quase a mesma coisa do início ao final da armazenagem no período de 6 meses, mas tem outras que caem abruptamente. Então, a gente está fazendo esse tipo de estudo, avaliando que, principalmente, todas essas enzimas e compostos relacionados à deterioração, tá? Como, por exemplo, flavonoides, vitaminas E, que são os ditos tocoferóis, vitaminas E e outros complexos de enzimas, para que nós consigamos entender melhor como que eles estão atuando dentro dessa maquinária celular da chamada deterioração, né? Que a gente escuta tanto falar na área de sementes e muitas vezes entende muito pouco como é que isso está sendo realmente dinâmico dentro de uma célula, como que isso está ocorrendo. Outro foco nosso nesse projeto, na parte de armazenagem, é na questão de insetos. Então, como eu falei antes, né, a soja com tegumento preto, ela possui várias características muito interessantes, dentre elas a dureza de estrutura, não uma dureza de sementes, tá? Relacionada à dormência, mas sim essa dureza física de tegumento. Então, o que a gente imaginava? Qual que é a principal praga hoje que ataca a semente de soja? É esse bichinho aqui, ó, Lasioderma serricorme. Nós montamos um ensaio com essa soja com tegumento preto, então, nesse formato de arena, e outras variedades comerciais sem ser soja com tegumento preto, aonde nós avaliamos como é que era o nível de ataque desses insetos nessas diferentes cultivares, nesses diferentes genótipos. E para nossa surpresa, né, que a nossa hipótese era, a soja com tegumento preto vai ser mais tolerante porque fisicamente ela tem uma estrutura melhor. E não foi bem assim. Mas qual foi a nossa felicidade aqui? Tiveram algumas variedades comerciais com tegumento amarelo, tal qual a gente tem preferência hoje no mercado, que foram muito pouco visitadas, muito pouco danificadas por esses insetos, ou seja, que tem alguns compostos que não atraem o inseto, tal qual existem algumas outras e até na tegumento preto, tá? Já esses resultados já foram previamente publicados no formato de trabalhos em alguns eventos. Nós estamos terminando agora a confecção final de um artigo onde nós vamos descrever isso aí melhor. Tá? Primeira etapa nossa foi falar então do nosso projeto aqui de Embrapa Soja, né, dando esse aspecto geral, de onde que a gente vem utilizando. Agora, nessa segunda etapa, eu acho importante trazer algumas ferramentas. E nada melhor do que começar lembrando do melhoramento genético convencional. Começou lá atrás com o Mendel, né, que é conhecido até hoje como o pai da genética, que descobriu várias questões sobre heranças, né, sobre hereditariedade. Com ele, com esses avanços, nós conseguimos avançar muito na parte de melhoramento genético, fazendo hibridações controladas no ambiente mais, digamos assim, não tão de campo, né? Mas também conseguimos avançar muito em processos de seleção de tudo aquilo que nós tínhamos de variabilidade dentro de campos, de ambientes naturais. Então aqui é um slide onde a gente sempre mostra, né? Isso aí é uma figura batida, mas que eu gosto de trazer, né? Mostrando a importância do melhoramento genético, pensando no ancestral milho, né? Que era o teossinto, para onde nós chegamos hoje, né? Vejo ali, comparado com a moeda ao lado, né? O quanto que nós evoluímos em termos de tamanho de espiga, nem preciso falar em termos de qualidade de semente, principalmente na parte de milho híbrido, né? E outra coisa que é interessante também relembrar é o quanto que nós conseguimos também evoluir e selecionar em termos de banana, né? Que basicamente era um fruto antes cheio de semente e hoje tem muito mais parte comestível do que semente em si, né? A gente só tem aqueles resíduos, né? Aqueles resquícios de sementes hoje. Então tudo isso graças à questão do quê? Ao melhoramento genético convencional, que é sim uma ferramenta importantíssima, junto com outras, como a tecnologia de produção de sementes, como a ciência de sementes, como a biotecnologia. Todo mundo tem que atuar junto, né?
Aqui uma foto do banco de germoplasma da Embrapa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, como que a gente reproduz, como que a gente mantém essa coleção, que é importantíssima, porque como eu falei, vocês estão vendo, muita coisa que a gente utiliza hoje, pensando em prospectar genes, em utilizar com ferramentas avançadas de biologia molecular, nós temos que voltar lá nos bancos de germoplasma, lá naquela soja selvagem, para conseguir capturar aquilo que é de meu interesse, tá? Então aqui só uma foto, né, mostrando as diferentes sojas, quando a gente faz essa parte de reprodução, para manter o banco de germoplasma